A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Querido e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por tua palavra. Rogamos pela tua misericórdia, pela tua graça, para que nesse instante os nossos corações se acalmem, ó Senhor, e esteja como terra fértil para receber a semente do Evangelho lançada neste solo. Fala aos nossos corações, Senhor, de todos que estão aqui, para que por meio desta palavra o teu Evangelho se espalhe por este bairro e aonde nós chegarmos também possamos falar das tuas boas novas. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos a discernir a tua vontade por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Nós temos falado aqui já há alguns domingos, e hoje nós encerraremos esta série de mensagens sobre as 3 armadilhas de Satanás. As 3 armadilhas de Satanás. Nós falamos também que o grande propósito do diabo foi o de fazer Cristo desistir da cruz, a fim de que nosso Senhor não salvasse o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus 1:21. Temos argumentado biblicamente que o diabo é um inimigo que não devemos subestimá-lo. Paulo diz em 2 Coríntios 2:11 que não devemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas. E em Efésios ele vai dizer que nós devemos estar preparados e firmes contra as ciladas do diabo. E uma das formas, meus irmãos, de estarmos preparados contra as ciladas do diabo é exatamente conhecer as suas armadilhas, conhecer as suas táticas, a maneira como ele se move. Então, por certo é que em seu bojo, o diabo ele não tem só 3 armadilhas. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais ciladas, tem muito mais maneiras de agir para destruir os filhos de Deus. Ele odeia os filhos de Deus. Por isso, temos visto nesta série de mensagens como ele armou para pegar a Cristo nosso Senhor. E essas armadilhas, elas também são usadas para pegar a nós, aos cristãos.
a igreja. Elas estão registradas para nosso exemplo, ou seja, para que saibamos nos conduzir, como combater contra o inimigo de nossas almas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em guerra. Nós, os filhos de Deus, estão em guerra. E uma das táticas de guerra é você conhecer as armadilhas, as artimanhas do exército inimigo. Então surge a pergunta que não quer calar. Quais são, portanto, as armadilhas de Satanás? Em primeiro lugar, nós falamos aqui que é a de lançar dúvida sobre a nossa filiação espiritual a Deus, de Deus. Nós explicamos, está no versículo número 3. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Em segundo lugar, nos fazer agir por meio de uma fé aventureira e não uma fé bíblica, não uma fé respaldada nas Escrituras. Nós falamos semana passada, está no versículo de número 6. Muito bem. E em terceiro e último lugar, terceira armadilha de Satanás: mudar o nosso foco de adoração. Eu vou repetir isso aqui. Mudar o nosso foco de adoração. Por exemplo, veja comigo os versos de número 8 e 9 do capítulo de número 4. E permaneça com sua Bíblia aberta, que vamos manuseá-la bastante hoje à noite. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Prestem atenção. A saga satânica de tentar fazer Cristo chegar ao messianado, ao reinado sobre todos os povos, sem o sacrifício de ir até a cruz, tem a sua cartada final nestes versículos. Cristo não precisa passar, segundo a ideia do diabo, não precisa passar por tanta agonia para chegar ao trono do mundo, ao trono de todos os povos. Seria uma tolice ir até a cruz, se havia um caminho mais fácil para se dominar o mundo. Então, ele oferece o controle de todos os reinos da terra, a fim de que Cristo não fosse até a cruz. A sua oferta final era: está vendo todos os reinos? Todos eles eu te dou. Essa oferta livraria nosso Senhor, por exemplo, de suar gotas de sangue no Getsemane. Essa oferta livraria o nosso Senhor da coroa de espinho. Essa oferta livraria o nosso Senhor dos cravos na cruz. Essa oferta livraria nosso Senhor das chicotadas. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que ele usa dessa oferta? Por que ele oferece todos os reinos a Cristo? Muito simples. Porque ele sabe que a natureza humana é dada a se vender para obter poder. Se vender para obter riquezas, influências e liberdade, sem qualquer ideia de limites. Foi isso que ele fez com o primeiro Adão, e deu certo. Então a ideia era fazer com o segundo Adão. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Veja o que ele fez com Adão. Gênesis capítulo número 3, versículos número 1 ao 6.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Atente para isso aqui. E como Deus sereis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, desde que o diabo conseguiu fazer isso com Adão, ele viu que seria fácil fazer com todo e qualquer ser humano, com ofertas de poder, grandeza, glória, riqueza, influência, etc. Se tem uma coisa que o diabo sabe, é iludir as pessoas. Ele sabe iludir. Ele não aparece a ninguém com uma capa de monstro, vestido de monstro. Pelo contrário, veja como é que o apóstolo Paulo diz que ele costuma ou pode aparecer, se manifestar. Por favor, 2 aos Coríntios capítulo 11. Verso de número 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Estas verdades sobre a personalidade e o modus operandi de nosso arqui-inimigo devem nos deixar alertas sobre as propostas que nos aparecem ao longo da vida. Por exemplo, aquela proposta no emprego de ser promovido para um setor onde se precisa mentir, enganar, usar de falcatruas, fraudar, etc. Uma proposta dessa qualidade não vem de graça. Não alcança um cristão de graça. Inúmeros cristãos, em nome da ideia de melhorar de vida, caem nessas armadilhas e se tornam homens e mulheres de almas maculadas com a corrupção, maculadas com o mal. Isso, por exemplo, irmãos, é muito corriqueiro nos ambientes dos poderes públicos. Muito corriqueiro. Muitos são os que negociam a sua fé no poder executivo, no legislativo e no judiciário. O que a gente está assistindo na TV hoje, de gente sendo presa aqui, gente sendo presa acolá, gente sendo presa acolá, pessoas que venderam a sua alma em nome da grandeza, em nome da riqueza, em nome do poder. A grande mensagem do diabo é a seguinte: você não precisa se submeter à vontade de Deus para se dar bem nesta vida. Apenas faça isso. Olhe, todos estão fazendo, só você que vai ficar de fora. Vá, coma do fruto. Pegue esse fruto, bote na sua boca e você vai ver como a sua vida vai mudar para melhor. Ele tem por alvo gerar em nós aquela sensação de fracasso por não aproveitar a oportunidade que todo mundo está aproveitando. Deixa de orgulho bobo. Deixa de besteira. Faz isso
vê a casa deles, vê o carro em que eles andam, vê a roupa em que eles usam, vê as festas que eles frequentam, vê as viagens que eles fazem. Faça isso. Você vai ser como eles, você vai ter tudo o que eles têm. Então muitos acreditam na ilusão de que suas vidas estarão seguras e felizes, aceitando propostas indecentes, corruptas, malignas, malditas, em nome de se dar bem na vida, em nome de estar melhor, em nome de ser economicamente melhor, ter um status quo diferenciado. Foi isso que ele tentou fazer com o nosso Senhor, fazer Cristo pensar que ele estava desperdiçando uma grande oportunidade de ser o rei do mundo, de ser o rei sobre todas as coisas. A questão é que essa oferta que ele faz, ela tem um preço. E qual é o preço da oferta do diabo? Versículo número 9, capítulo número 4, por favor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Observe, a proposta do diabo a Cristo era absolutamente objetiva. Ele estava com Cristo, então precisava haver ações objetivas, diretas, concretas. Ele só tinha que se curvar e adorar. Pura petulância do diabo, mas essa foi a proposta. Então não haveria cruz se tão somente Cristo se curvasse e adorasse ao diabo. O livramento da dor, da agonia, da angústia, da morte estaria na mudança de foco da adoração. Cristo não devia mais viver para a glória de Deus Pai. Satanás queria trazer um distúrbio de adoração na vida de Cristo. Para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Quem veio aqui e estudou às quintas-feiras com a gente o Catecismo de Fé de 1689, vai lembrar que o homem foi criado para glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. O diabo sabe disso, de que nós fomos criados para a adoração. Eu não estou dizendo com isso que Cristo foi criado, não estaria incorrendo em heresia. Mas eu estou dizendo que quanto a nós, a armadilha de Satanás é essa: mudar o foco de nossa adoração. Tirarmos do foco de adorar a Deus, tão somente a Deus, pelo que Ele é, e colocar o nosso coração voltado para outras coisas. Esse era o perigo à vista. Era isso que ele estava querendo fazer com Cristo. Fazer com que Cristo abandonasse toda a ideia de comunhão e de vida e de adoração ao Deus Pai. Ainda hoje, meus irmãos, o diabo, ele é perito em causar esses distúrbios na adoração dos homens. Só que não mais de uma forma objetiva. Hoje ele faz de forma subjetiva, invisível. Ou seja, ele faz com que as pessoas o adorem sem saber que estão adorando a ele. Eu vou repetir isso aqui. Há pessoas que adoram a Satanás sem saber que estão adorando a Satanás. Isto é sério. Certa feita, Jesus disse a alguns judeus que se arrogavam como filhos de Abraão. Jesus disse o seguinte: abra sua Bíblia comigo em João, capítulo número 8. João, capítulo número 8, os versos 39 ao 44.
Porque conhecer a lei, conhecer a palavra de Deus, isso não necessariamente me torna adorador de Deus. Isso pode me tornar, ou para isso, porque eu permaneça adorando ao diabo, sendo filho do diabo sem saber. Verso 39. Então lhe responderam, os judeus responderam a Jesus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Que é vosso pai. Vocês procuram satisfazer a vontade dele, não a vontade de Deus, nem a vontade de Abraão, mas a vontade do diabo. Jesus estava falando isso para homens religiosos, homens que conheciam profundamente a lei, os profetas, os salmos, os provérbios. Eles estavam, irmãos, numa religiosidade que lhes faziam adorar a Satanás e não a Deus, a ter o diabo como pai. Se fossem adoradores de Deus Pai, não fariam o que estavam fazendo, zombando de Cristo e querendo matá-lo. Isso aqui pesou em mim quando eu li e estudei sobre isso, porque eu entendi: nossa, eu posso estar na igreja e ser filho do diabo. Conhecer a palavra, conhecer as escrituras. Portanto, é importante dizer uma coisa aqui a vocês: o diabo, ele é o pai da mentira. Jesus jamais se prostraria a Satanás, por certo, principalmente porque Cristo sabe que ele é o pai da mentira. Ele não é dono de absolutamente nada. Os reinos não são dele, nada nesta terra é dele. O que é que diz o Salmo de número 24? Que o mundo pertence ao Senhor, tudo aqui pertence ao Senhor. É como disse o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper: não há 1 centímetro sequer no universo no qual Cristo não possa dizer é meu. Não há. Tudo é de Cristo, tudo. Mas nós não podemos negar que pelo sim de Deus, o diabo tem sim uma influência direta, porém subjetiva, invisível, na vida dos homens que não são filhos de Deus, que não nasceram de novo de fato e de verdade. Por exemplo, abra sua Bíblia em João 14. Verso de número 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe do mundo, ele tem a sua influência.
Quando Paulo estava fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, lá em Atos, capítulo número 26, Paulo disse o seguinte para Agripa. Dê um salto aí para Atos 26 e veja comigo o verso de número 18. Paulo estava explicando para que ele estava no ministério, estava servindo a Cristo, estava vivendo para Deus. No versículo 18, Paulo disse: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja, da potestade de Satanás, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. A influência de Satanás sobre esses homens. Mas não para aí. Vamos para Efésios capítulo número 2, por favor. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo número 2. Vamos ler do 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não amanhã, agora está atuando. A influência dele. Segundo aos Coríntios, capítulo número 4. Segundo aos Coríntios 4. Versículo de número 4. Nos quais o Deus deste século aí é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está atuando, ele está interferindo, ele está agindo. A gente não vê, mas está. Ele consegue cegar o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não brilhe sobre elas, sua mente, o seu coração, e assim elas se convertam. Mas tem um texto, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Quando a grande Babilônia começa a cair, quando começa a ter a queda da grande Babilônia, e os mercadores estão com as suas cargas cheias para a venda, mas não tem mais para quem vender. Olha o que era que tinha no meio das cargas dos mercadores da grande cidade chamada Babilônia. Verso número 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. Almas humanas no mercado do inimigo de nossas almas. Negociadas na grande Babilônia. Veja,
Aqui está a sutileza da armadilha que um crente pode cair, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus pode cair. É que tudo que eu faça para me dar bem, sem que isso resulte em glória a Deus, adoração a Deus, isso não é adoração a Deus, isso é adoração ao diabo. Isso é satisfazer-lhe a sua vontade. Você não está andando de acordo com a vontade de Deus se aquilo que você faz para se dar bem na vida não está de acordo com a vontade de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses que Cristo, com seu poder, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Deus, por meio de Cristo, fez isso. Vejam onde nós estávamos: império das trevas. Estávamos lá e não sabia. Pertencíamos ao império das trevas. A maneira com que o inimigo de nossas almas achou para os homens se prostrarem a seus pés e lhe adorarem é apenas fazendo com que tais homens não se comprometam de corpo e alma com Deus e seu reino. Um homem ou uma mulher que despreza Deus, que zomba de Deus, que descarta Deus, que descarta o reino de Deus, que não tem compromisso com Deus, com sua igreja, com a sua palavra, está incorrendo em uma adoração implícita a Satanás. Adoração implícita. Acha que não, mas está. Parece que não, mas está. Tal pessoa está de joelho diante de Satanás e não percebe. Ouso dizer que o cristão, que assim como aqueles fariseus, os judeus lá de João 8, o cristão que se julga filho de Deus, porém não tem o menor compromisso com o seu reino, a igreja, a glória de Deus, a cruz de Cristo, a Bíblia Sagrada, lamentavelmente tal homem e tal mulher adora o diabo e não a Deus, faz a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Qualquer coisa ou pessoa que ocupe o primeiro lugar em nosso coração, que não seja o Deus da Bíblia Sagrada, nos evidencia como adoradores do diabo e não adoradores de Deus. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus, adorar a Deus. Em que se resumem os 10 mandamentos? Adorarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então ouça isso. Ouça isso pai, ouça isso mãe, ouça isso marido, ouça isso esposa e ouça isso filho. Se você ama mais seu filho do que Deus, implicitamente você está adorando ao diabo. Se você ama mais a seu emprego do que a Deus, você está satisfazendo os desejos do inimigo da sua alma, da nossa alma. Se você ama mais a seu dinheiro do que a Deus, você está de joelhos diante de Satanás. Se você ama mais a seu cônjuge do que ao Senhor, você adora a Satanás. Se você ama mais a si mesmo, ao seu umbigo, a si próprio, você está fora do reino de Deus. Você não pertence ao reino de Deus. Não pertence ao reino dos santos. O que é adoração implícita? Adoração implícita é aquela que satisfaz os desejos do ser adorado. Ou seja, é quando a sua conduta está de acordo com a vontade dele. Aí eu pergunto: a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, a sua mente, a sua força, a sua história está de acordo com a vontade de Deus ou não? Se não está, lamento em dizer, você incorre em adoração ao diabo. Se prostrou aos pés dele sem saber. Lucas capítulo número 14. Lucas 14.
versículos número 25 ao 27. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece, aborrecer aqui não significa chatear a pessoa, mas significa tirá-la do primeiro lugar, e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se aquela sua filha tem mais valor para você do que Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. Se o seu emprego tem mais valor para você do que Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como está o grau de seu compromisso com Deus? Olhe para dentro de você mesmo e responda: como está o seu amor por Deus? O que fazer, irmãos, para não cair nessa armadilha do inimigo, de se ver adorando a Ele sem perceber? Nós devemos recorrer ao exemplo de nosso Senhor. O que foi que Cristo fez? Mateus 4, versículo número 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente a Ele. A resposta de Cristo ao diabo, citando Deuteronômio 6,13, é a grande mensagem de que devemos manter o nosso foco de adoração centrado tão somente em Deus. Adorar somente a Deus. Eu estava em Fortaleza há muitos anos atrás, quando uma determinada pessoa ligou para a rádio e disse assim para o radialista, acho que o radialista era João Inácio Júnior, e disse: João Inácio Júnior, eu te adoro. E ele respondeu do outro lado, fazia pouco tempo de convertido, e ele disse: não me adore não, está errado. A Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. O homem ímpio, descrente, dizendo isso. Adorar somente a Deus. Cristo é o nosso maior exemplo de vitória sobre as artimanhas do diabo. Se Cristo venceu, nós também podemos vencer. O que devemos fazer? Fazer o que Cristo fez. Manter o nosso foco tão somente de adoração a Deus. Como diziam os puritanos, coram Deo, ou seja, ter uma vida diante de Deus, uma vida de adoração em tudo que se faz diante de Deus e a Deus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18 está escrito: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo sabia que nós também seríamos tentados a mudar o foco de nossa adoração, a de repente nos apegar amando mais o filho do que a Ele, amando mais o emprego do que a Ele, amando mais a casa do que a Ele, amando mais a si mesmo do que a Ele. E eu tenho uma mensagem para vocês, para dizer o seguinte: o diabo fará de tudo para que o nosso foco de adoração saia do Senhor e se desloque para qualquer outra coisa, como dinheiro, sexo, romances, negócios, poder, influências. Ele fará isso até o nosso último suspiro. Até o seu último suspiro. O diabo vai tentar de todas as maneiras
com que Deus saia do primeiro lugar do seu coração e se instale aí qualquer outra coisa, menos Deus. Mas ouça, nós temos o dever, o desafio de até o nosso último suspiro resistir firmes e adorar somente a Deus e só a Ele prestar culto. Só a Deus. Vocês pensam que o diabo descansa? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo de número 5. Verso de número 8. Um verso conhecidíssimo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não está parado. Mas o antídoto é esse aqui. Tiago, capítulo 4, versículo número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, capítulo 4 de Mateus, versículo 11. E o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Temos que resistir até o fim, e ele há de um dia parar de nos perturbar. De que forma eu posso resistir ao diabo? De que forma eu posso estar preparado para resistir ao diabo? Eu já sei que ele está ao meu derredor procurando me devorar. Já sei que eu tenho que resistir a ele. Mas de que forma então eu posso resistir a ele? Efésios capítulo número 6. Um texto clássico. Efésios e maravilhoso. Verso número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Olhem em quem? No Senhor, foco de adoração no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse dia mau vai chegar. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu já expliquei o que significa esses dardos inflamados do maligno. Pensamentos, muitos deles que lhes vêm totalmente contrário à vontade de Deus, em momentos que você menos espera, e que quer lhe conduzir por caminhos perigosos. Continuando. Tomai também, verso 17, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por 3 vezes, Jesus respondeu ao diabo: está escrito, está escrito e está escrito. Com toda oração e súplica,
orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eis aqui, forma o material que nós temos para poder resistir ao diabo enquanto podemos. Fomos criados, meus irmãos, para glorificar a Deus, adorar a Deus e se deleitar nele para sempre. Então, em nome de Jesus, não deixe que o diabo lhe engane e lhe furte do seu coração o bem mais precioso que alguém pode ter nesta vida: Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe que o inimigo de nossas almas furte isso de você. Em Romanos capítulo 16, Paulo traz uma promessa maravilhosa. E logo em seguida nós vamos cantar ao Senhor. Romanos 16, versículo de número 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Em breve, esse inimigo tão voraz, tão faminto, esse inimigo tão destrutivo, será destruído debaixo dos pés da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está o seu grau de adoração ao Senhor?